Olá, alunos do sexto ano. Hoje, dentro de números e operações, vamos tratar um pouco de sequência. O que é sequência? Sequência é o ato ou efeito de seguir, ou o ato ou efeito de dar continuidade ao que foi iniciado, seguido ou prosseguido. Então, quando a gente tratar de sequência na matemática, eu quero que vocês consigam observar que o elemento tem uma forma de ser localizado. Então, uma sequência é formada por elementos. Quem são os elementos numa sequência matemática numérica? Os elementos são os números. Eles são colocados em uma determinada ordem. Então, se eu posso ter ordem crescente, eu posso ter ordem decrescente, mas sempre eu vou ter uma razão de crescimento. Eu sempre vou ter uma ordem para ser expressa a escrita. Por exemplo, se eu falar que eu tenho uma sequência infinita dos números pares, então eu vou ter 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Se eu falar que eu tenho uma sequência infinita dos números ímpares, é o mesmo processo. Eu vou ter 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Se eu observar na rua, quando eu estiver caminhando, nas casas, elas têm uma sequência de números. Então ela tem a sequência de um lado da rua números pares e do outro lado números ímpares. E ela tem um crescimento sempre próximo, sempre eles vão ter a mesma razão. Se você observar a maioria de 10 em 10, se eu tenho lá a casa número 20, a próxima é número 30, a próxima é número 40 e assim por diante. Mas não existe sequência somente de números. Eu posso ter sequências de imagens, sequência com figuras, posso ter sequência utilizando a ordem alfabética, que é que nem quando você tem um nome na sua lista, na lista de chamada, vocês estão colocados em ordem alfabética. Aqui no que eu coloquei aqui de exemplo, a escalação de um time de futebol escritos em ordem alfabética. Então, foi colocado todos eles de acordo com a ordem alfabética. E como é que começa a ordem alfabética? Eu começo de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante. Então, eu tenho que seguir essa ordem. Então, aqui nesse caso ficou Deola, Márcio, Marcos, Kleber, Valdívia, Victor e fechou a lista. Normalmente, quando eu falo de escalação, eu falo em ordem alfabética, eu tenho um número finito de pessoas, ou de nomes, ou do que vai acontecer. Outro exemplo de sequência finita. Os anos em que aconteceram os Jogos Pan-Americanos, no período de 1991 a 2007. Eu vou iniciar pelo primeiro ano, 1991. Mas o que eu preciso saber para dar continuidade? Eu preciso saber a razão de crescimento, a ordem que acontece. Então, a razão de crescimento vai determinar que os jogos são de 4 em 4 anos. Então, eu já consigo saber qual que vai ser a ordem. Então, se começou em 1991, eu vou dar continuidade com mais 4, porque é de 4 em 4 anos. Então, tem 1991 mais 4, 1995. 1995 mais 4, 1999. 1999 mais 4, 2003. 2003 mais 4, 2007. Pronto, finalizei, porque aqui é uma sequência finita. A sequência dos números aqui. Observe os números: 2, 7, 12, 17, 22 e 27. Mas, professor, qual que é a ordem que está acontecendo aqui? Eu não consigo observar. Eu vou ter que sempre pegar o sucessor menos o antecessor. Então, vou pegar o 7 menos 2, dá 5. 12 menos 7, dá 5. 17 menos 12, dá 5. 22 menos 17, dá 5. 27 menos 22, dá 5. Então, a razão, o que é comum em todos, eles estão indo de 5 em 5. Então, eu vou ter que dar continuidade. Então, qual que é o próximo? 27 mais 5, 32. E assim por diante. Então, para qualquer sequência, devemos encontrar a razão ou a lei de formação. A lei de formação é a razão que acontece. Então, observe a próxima sequência aqui novamente, a sequência numérica. 1, 3, 5, 7, 7, 9.
A razão ou a lei de formação é dada quando utilizamos a subtração do sucessor menos o antecessor. Então, 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Então, observe que a razão é 2. Então, ele sempre vai crescer de 2 em 2. Ou posso utilizar o conhecimento prévio, aquele que a gente adquire com o passar do tempo. Se eu observar ali, ele é uma sequência dos números ímpares. Então, o próximo é 11. Então, você pode dar continuidade utilizando dessa forma também, o conhecimento prévio. Mas o que vale mais é você encontrar a lei de formação. Observe a imagem. 10, 13, 17, 22, 28. Qual que é o próximo número? Vou fazer o mesmo processo. Vou observar. Observa a sequência. 10, 13, 17, 28, 22, 28. Então, vou encontrar a razão. Qual que é a razão? Vou pegar o sucessor menos o antecessor. 28 menos 22, 6. 22 menos 17, 5. 17 menos 13, 4. 13 menos 10, 3. Observe que a razão de crescimento é uma sequência numérica, iniciada de 3. 3, 4, 5 e 6. Qual que é o próximo? 7. Se eu pegar agora 7 mais 8, eu vou ter 35. Então, o próximo número que eu busco é 35. Ok? Espero que tenham compreendido essa parte de sequência numérica. Até a próxima. Tchau, tchau.